Blefaroplastia, também conhecida como a cirurgia das pálpebras. Na realidade, a blefaroplastia é uma cirurgia para a remoção parcial do excesso de pele e também de gordura das pálpebras, tanto superior como inferior. Em relação à gordura, essa gordura pode ser apenas removida ou também transferida para outras localidades da própria pálpebra ou do próprio rosto. Meu nome é Alexandre Jacome, eu sou cirurgião facial e vim falar com vocês a respeito de blefaroplastia. A blefaroplastia é exclusivamente estética? Mito. A blefaroplastia também é uma cirurgia funcional. Exemplo, existem alguns pacientes que têm uma pitose, uma queda tão grande da pálpebra que começa a obstruir o ducto da glândula lacrimal, por exemplo, né? Os pacientes também podem apresentar uma queda tão grande que possam apresentar, por exemplo, dificuldade na leitura. Então, além de ser uma cirurgia que traz um benefício estético extremamente extraordinário, como também de cunho funcional. É uma cirurgia dolorosa? De forma alguma. É uma cirurgia de recuperação extremamente tranquila, que em aproximadamente 10 a 15 dias o paciente já pode voltar às suas atividades físicas, por exemplo, de forma natural e plena. A blefaroplastia deixa cicatrizes? Toda cirurgia tem uma cicatriz. O que é que nós fazemos para esconder essa cicatriz? Nós utilizamos as pregas naturais da própria pálpebra. Isso é feito um estudo, tem uma literatura muito vasta a respeito, com diversos desenhos de remoção possíveis, e nós nos utilizamos da melhor forma possível para que essa cicatriz fique escondida, né, e não comprometa a estética do paciente. Afinal de contas, o objetivo dessa cirurgia, além de trazer uma função melhor, é trazer uma estética melhor. A blefaroplastia é apenas indicada para os pacientes que têm pálpebras caídas? Na realidade, isso é um mito, né? Existem pacientes que são jovens, mas que têm uma genética, uma predisposição genética a ter pálpebras volumosas, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo são pacientes de etnia, por exemplo, oriental, que tem um olho um pouco mais fechado, e a blefaroplastia, independente da idade, né, é feita para abrir mais o olhar. A blefaroplastia traz risco para os olhos? Sim, traz. Desde que ela seja feita por um profissional experiente e com rotina de operar, esse risco é mínimo. E se toma hoje todos os cuidados para que não tenha nenhum tipo de lesão ocular. Os resultados da blefaroplastia são imediatos? Não. Imediatamente o paciente vai apresentar um edema, um inchaço significativo. Hoje nós temos como controlar isso daí através de medicamentos e através de drenagens pós-operatórias, feita com um fisioterapeuta, e uma média de 1 semana a 15 dias, dependendo da resposta do paciente, da resposta, digamos, orgânica do paciente, o paciente já vai estar recuperado. A blefaroplastia só está indicada naqueles pacientes mais velhos? Mito, né? Existem pacientes jovens que se beneficiam muito com a utilização da blefaroplastia, com a utilização dessa técnica. Exemplo disso daí, pacientes de etnia oriental, por exemplo, que fazem isso daí para abrir mais o olhar, né? Depende muito da predisposição genética que o paciente tenha a ter essa flacidez nas pálpebras ou até mesmo um acúmulo de gordura maior do que o esperado na pálpebra superior ou inferior. Os resultados da blefaroplastia são permanentes? Não. O nosso processo de envelhecimento ele é contínuo. Então, em algum momento da sua vida, você vai precisar repetir essa blefaroplastia. Vamos dar um exemplo disso daí. Digamos que um paciente de 40 anos que tem uma pitose, ou seja, uma queda da pálpebra muito significativa, fez essa cirurgia por volta de 40 a 45 anos. Sem dúvida, aos 60 anos, pelo próprio processo de envelhecimento, essa pálpebra vai começar a acumular gordura, vai começar a ter uma flacidez novamente, né? Lógico que a segunda cirurgia geralmente é feita muitos anos depois, décadas depois, e uma remoção de pele e de gordura bem menor, trazendo consequentemente uma recuperação mais plena, mais rápida. Alexandre, a blefaroplastia pode ser combinada com outros procedimentos estéticos da face? Bingo, pode sim, né? Isso inclusive hoje durante as cirurgias de rejuvenescimento facial, mesmo quando a gente faz o brow lift, ou seja, levanta a sobrancelha do paciente, a gente geralmente associa a blefaroplastia também.
Então, hoje, o paciente, de forma prática, quer voltar às suas atividades no trabalho, socialmente, o mais breve possível. Então, quanto mais procedimentos nós podemos combinar e associar no mesmo tempo cirúrgico, melhor fica para o paciente, maior o ganho estético do paciente. A blefaroplastia, ela está indicada e é uma cirurgia muito mais simples do que as pessoas costumam pintar. Então, se você tem algum problema relacionado a isso daí, se você faz uma simulação, você mesmo, levantando suas pálpebras, e percebe que já existe flacidez, já existe um acúmulo de gordura, é importante que você procure um profissional para saber se você de fato tem indicação ou não.